Forte abraço, amigos do programa Café com Bola. Começando mais um programa Café com Bola na sua terça-feira no YouTube, com muita emoção para você. Participe com a gente no programa Café com Bola. Deixe nos comentários aí do vídeo a sua opinião, os seus comentários. Compartilhe, curta, comente e siga a gente. Inscreva-se no canal Narrador Frank Souza. Curta também o YouTube Narrador Frank Souza e siga no TikTok. Tem muitas novidades para você estar acompanhando o programa Café com Bola com a gente. Aqui ao meu lado, Frank Souza. Como é que você tá, Frank? E aí, tudo bem? Tudo beleza? Beleza, tranquilo, Luiz Eduardo. Um abraço para você, um abraço para toda a galera. Vamos falar aí as demandas do nosso esporte, do futebol. Temos aí para analisar o Clássico Repá, temos também o Mundial e vários outros assuntos que você pode também nos ajudar mandando as suas ideias aqui pra gente. Exatamente. Frank, bora pra cima, bora logo começar, bora falar dos nossos amigos e patrocinadores, nossos parceiros aqui do programa Café com Bola. Na tela aí pra você, o ASUBSA, a Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Pará. O ASUBSA, PMPA, localizado aqui na rodovia Mário Covas, na passagem em frente à Igreja Adventista, acessou, se eu não me engano, a Alameda da Paz, na rodovia Mário Covas, o clube, a Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Pará. Nossos parceiros, amigos, presentes no Café com Bola, tá? Que estão nos dando essa força aí, e principalmente em nome do Nascimento, nosso querido amigo, na passagem Santa Paz, na verdade, Santa Paz, Coqueiro, Belém, com a rodovia Mário Covas, o clube ASUBSA. Vá lá, participe lá no clube, pesquise um pouco mais sobre o clube, sobre a sua programação e muitos detalhes sobre o clube ASUBSA, que inclusive, vou colocar aqui na tela, Frank, tem uma nota aí do ASUBSA para a gente até continuar a ler. Nós tivemos algumas programações. Semanalmente nós temos futebol dos associados nas quartas e sexta-feiras, domingueiras com música e ao vivo, banho de piscina também. Eventualmente algumas programações agendadas por associados e jogos amistosos nos campos 1 e 2 entre equipes, associados e convidados. Nós vamos ter no dia 10 de agosto Repá entre os associados, em homenagem aos Dias dos Pais. 16 e 17 de agosto, início do Campeonato Interno 2025, cinquentão e sessentão, se Deus quiser, Rádio Única e o Café com Bola cobrindo essa programação. 7 de setembro, tradicional concurso de beleza Garota Independência. E no dia 21 de dezembro, término do Campeonato Interno, cinquentão e sessentão. Vá lá, é a nota do presidente Sérgio Humberto Nascimento, presidente do ASUBSA, nessa programação de 2025. Nossos amigos Café com Bola recomenda o clube ASUBSA. Beleza, a ASUBSA é uma tranquilidade, um ambiente muito legal, um ambiente familiar e, acima de tudo, com segurança, né? Porque é só gente da segurança que está participando, que faz parte aí do quadro associativo da ASUBSA. Com certeza absoluta, você, além de desfrutar de um clube realmente muito legal, você ainda tem segurança, né? Exatamente. Você que está precisando de foto, contrate a fotógrafa Carolina Silva, Ana Carolina. Instagram, fotógrafa Carolina Silva. Segue lá no Instagram, tá aí o contato dela, tá? Você faz agendamento do seu evento, 15 anos, casamento, formatura, aniversário, jogo de futebol. Contrate a Ana Carolina Silva, recomendação do Café com Bola, tá? Fotógrafa de qualidade, além de ser o amor da minha vida, do meu coração, a minha paixão, meu cascão de ferida. Ana Carolina Silva, fotógrafa de qualidade. Segue lá, fotógrafa Carolina Silva no Instagram. Se você não achar, você pesquisa carolina.silva987. Vou colocar na descrição, tá? Os links para você acessar, tanto do Instagram da Carolina pessoal, quanto do Instagram comercial e também do Clube ASUBSA. Bom, os outros parceiros, Frank, nossos amigos do Estúdio Dança 2.
localizado no Jardim Europa, Rua Inglaterra 138, Estúdio Dança 2, com aulas dia de terça e quinta, 19 horas às 8h30, R$50 casal e R$70 individual. Novidade, galera, novidade. Fica por dentro que nós vamos ter Semana do Brega no Estúdio Dança 2, tá? Se liga aí, Oficina do Brega, faça sua inscrição. O link tá na descrição e também no chat aí, aparecendo para você. No fixado, comentário fixado também do vídeo vai ficar. Oficina do Brega, inscrição. O que é necessário? Seu nome, data de nascimento, endereço, WhatsApp e você informa se teve algum contato com dança. Inscrição para a Oficina do Brega. Você faz a sua inscrição, eles vão entrar em contato com você, acertar tudo bacaninha lá no Estúdio Dança 2, recomendação do Café com Bola. Que fica localizado aqui no Jardim Europa. Jardim Europa, Rua Inglaterra, 138. Se você não conseguir chegar, pega a Mário Covas, viu a Igreja do Cristo, entra na Igreja do Cristo, a Inglaterra é logo em frente atrás, é a primeira à direita, 138, vá lá, Estúdio Dança 2, recomendação. Tem zap aí pra galera? Tem zap, Frank, tem zap. Vai aparecer aí na tela pra você, o WhatsApp, você pode tirar um print, tem 3 números. Beleza. E também tem o Instagram, Estúdio_Danca2, tá? Pra você pesquisar no Instagram. Beleza. Bom, Frank, bora seguir o programa. Muita novidade, né, cara? Essa semana aí com, primeiro, a Copa do Mundo de Clubes. Verdade. Copa do Mundo de Clubes acontecendo. Nós tivemos muitas surpresas. Botafogo classificou em segundo. Ganhou o PSG, mas perdeu para o Atlético. Palmeiras passa em primeiro, empatando com o Inter Miami. E muitas surpresas. Flamengo também, classificou, né? Amassando o Chelsea, dando uma lambada de 3-1. Bora colocar na tela aí a classificação e logo os resultados para a galera acompanhar com a gente. Ainda falta o jogo do Fluminense. Ainda temos jogos para acontecer, tá? Para terminar o Mundial de Clubes. Bora botar na tela para a galera acompanhar com a gente. Bom, vamos lá. Grupo A, definido. Palmeiras é o primeiro com 5. Inter Miami é o segundo com 5, Porto é o terceiro com 2, Al-Ahly quarto com 2. Jogos, Inter Miami e Palmeiras, ontem, 22 horas, 2-2, jogo pegado, Palmeiras começou perdendo de 2-0. Conseguiu um empate, né? Buscou o resultado no finalzinho, empatou, quase vira o jogo. Demorou demais para encaixar o Palmeiras no jogo, inclusive o Suárez fez um golaço. Mas o Palmeiras, importante que conseguiu a classificação, passou em primeiro. Porto e Al-Ahly, 4-4. Porto eliminado com 2 pontos apenas no campeonato. Empatou com o Al-Ahly, chegou até perder no final do jogo. No último lance ali no final, na Bacia das Almas, o Porto conseguiu o empate 4-4. Grupo B. PSG passou em primeiro com 6 pontos, seguido do Botafogo com 6, terceiro o Atlético com 6 e o Seattle Sounders com 0 eliminado. Triplo empate, Frank. O que definiu? Saldo de gols entre os confrontos. O Botafogo classificou porque ficou com saldo de 1, enquanto o Atlético com saldo de -1. O Seattle perdeu para o PSG por 2-0, o Atlético ganhou do Botafogo por 1-0. O Atlético precisava fazer 3-0 para tirar o Botafogo para poder passar no saldo e eliminar. Não conseguiu, o Fogão classificou. Botafogo não jogou muito bem. Queria até saber a tua opinião sobre esse jogo aí. Bom, vamos começar então falando desse jogo do Botafogo. Eu acredito que o Botafogo, Luiz, ele jogou com regulamento debaixo do braço desde o jogo contra o PSG, né? O Botafogo venceu o primeiro jogo e contra o PSG todo mundo já dizia que o Botafogo seria goleado. O Botafogo venceu por 1-0 e ali ele garantiu a classificação. O jogo contra o Atlético, o Botafogo se expôs menos, tomou mais pressão, perdeu o jogo por 1-0, mas poderia ter tido, inclusive, um resultado de vitória, porque teve oportunidades. Ou seja, o mais importante é o objetivo. Exatamente. O objetivo foi alcançado. O Botafogo passou e vai agora pegar a equipe do Palmeiras. É uma pena, porque vai ser um confronto entre brasileiros na próxima fase no mata-mata. Agora, pior seria também se pegasse de novo o PSG, né? O PSG
Na verdade, não pegaria, né? Pegaria. Não, o Botafogo não. Não, Botafogo não. Poderia pegar o Inter Miami, né? Inter Miami. Mas o Palmeiras, no caso, né? Se deu bem. Se pegasse o PSG, seria muito mais difícil. Então, vai ser uma disputa entre brasileiros aí. Infelizmente, um vai sair e o outro vai seguir. E a gente vai ficar na expectativa. Com relação ao Palmeiras, Luiz, o Palmeiras me deu um susto muito grande. Agora, há de se respeitar uma equipe que tem Messi, que tem Suárez, que tem vários outros jogadores experientes do futebol mundial. Então, nós sempre fazemos o nosso julgamento pela zona do planeta em que o clube existe, em que o clube está sediado. Ah, é dos Estados Unidos, então não tem futebol bom lá. Não é bom, mas o time é bom. O time é bom, é cheio de estrangeiro, né? Eu acho até que o Palmeiras correu atrás e conseguiu esse empate em função até do cansaço, porque é uma equipe que tem uma média de idade bem mais alta. O cafezinho tá que nem Nescau. É, uma média de idade bem mais alta do que a equipe do Palmeiras, e aí sentiu a canícula, né? Sentiu a temperatura altíssima, um jogo acontecendo no começo da tarde nos Estados Unidos, então foi determinante, na minha opinião, até para que o Palmeiras pudesse reagir. Não querendo dizer que o Palmeiras não tenha condições técnicas, tem, mas o Palmeiras não fez um bom jogo. Até para informar a intensidade também do time do futebol da MLS, né, que é a Liga Americana, é um pouco menor do que a intensidade do futebol brasileiro e com certeza sente demais esse desgaste físico, sentiu muitos jogadores com cãibra do Inter e o Palmeiras conseguiu o importante, é o resultado, está classificado, poderia ter passado mais tranquilo, porém passou, isso que importa. Bom, já batemos o grupo B, né, do Botafogo e o Palmeiras. Grupo C, Bayern de Munique está o primeiro com 6, Benfica é o segundo com 4, o Boca é o terceiro com 1 ponto, o Auckland City em quarto com 0 pontos. O Auckland City é o único time amador, provavelmente vai ser goleado pelo Boca Juniors. Já está eliminado. Já está eliminado. Benfica e Bayern vão decidir aqui um confronto. Lembrando, um empate, o Boca está fora. Por quê? O empate aqui entre esse confronto, o Bayern soma 7, o Benfica 5, o Boca ganhando só 4. Ou seja, o Boca precisa torcer para a vitória do Bayern para poder ganhar e tentar tirar saldo. Ficar em segundo lugar, né? Para ficar em segundo. Vai ter que meter uma sapecada no Auckland City. Papo de... Porque o saldo é de 6, né? Saldo de gols, quanto? 6, Benfica. Do Boca é menos 1. É. O Boca vai precisar fazer aí uns 8-0. É, mas isso não é difícil pro Boca. Não, o Auckland City é um time amador. Dá para fazer. Dá. A gente vai ficar aguardando. Grupo D, Flamengo já classificado, tá, Frank? Certo, em primeiro com 6. Chelsea, segundo com 3, Esperance, da Tunísia, terceiro com 3, e o Los Angeles Futebol Clube, quarto com 0. Nós vamos ter Esperance e Chelsea, Los Angeles e Flamengo. Tá tudo aberto, a segunda colocação. Vai ser entre só o Flamengo, e o Chelsea. Exato, só o Flamengo classificado. Fica aqui entre Esperance e Chelsea, essa segunda classificação. Quem ganhar, passa. Empate, Chelsea tem a vantagem do saldo de gols. Los Angeles... só um milagre. Não, nem um milagre. Nem um milagre. Ele faz nem um milagre, já está pontos, eliminado, né? porque se ganhar faz 3. Tá fora. Roberta Miranda pra ti. Grupo E, River Plate com 4, Inter de Milão com 4, Monterrey com 2 e Urawa Reds com 0. Também fora, eliminado, Urawa Reds, a equipe japonesa. Nós vamos ter amanhã, 25/6, 10 da noite, Inter e River, Urawa e Monterrey. O Inter, a Internacional estava perdendo por Urawa Reds, mas no finalzinho conseguiu a virada na Bacia das Almas. Você está dizendo quarta-feira. Quarta-feira. Positiva, amanhã mesmo, tá? E no Rose Bowl nós vamos ter também na quarta, 10 horas, Urawa e Monterrey. Monterrey brigando aí por uma vaga, uma vitória faz 5. Vai ter que torcer aqui por a vitória de algum dos outros, ou Inter ou de River. Se for empate, o Monterrey vai ter que tirar saldo do Urawa Red. O grupo F, Flusão pega o Mamelodi Sundowns, africano, sul-africano.
Fluminense é o primeiro com 4. Esse é um time bom, esse é o brasileiro que eles chamam. É, né? E é um time que deu trabalho pro Borussia, tá, Frank? Perdeu por 4-3. Tem 3 pontos, né? Quase estava ganhando o jogo, inclusive o Borussia conseguiu o resultado. Tem 3 pontos, está aberto, é jogo de alerta pro Botafogo, pro Fluminense, porque precisa da vitória para classificar. O empate aqui classifica o Fluminense. O Fluminense faz 5 pontos, o time lá da África faz 4 pontos, e aí o Borussia que vai jogar por uma vitória com o Sam. O Sam por uma vitória, o Sam já está eliminado. O empate classifica o Fluminense e elimina o Mamelodi, porque o Borussia pode... Se o Borussia ganhar... porque o Mamelodi não vai fazer saldo. Mamelodi aí... Fluminense, vou apostar, tá classificado, tá, Frank? Vou apostar. Tá certo. Aposta aqui no Fluminense, apesar de ser um jogo de alerta. Grupo G, Juventus 6, Manchester City 6, o Wydad Casablanca do Marrocos e o Al Ain com 0 pontos. Fora, classificados Juventus e Manchester City. Tá? Só para decidir aqui primeiro e segundo colocado. Grupo H, Real Madrid, Red Bull Salzburg e Al Hilal e Pachuca. Pachuca tá eliminado, Al Hilal ainda briga por uma vaga, vai ter que vencer o Pachuca, Red Bull Salzburg e Real Madrid decidem aí a primeira colocação. Esse é o nosso querido Mundial de Clubes, Frank Souza. Expectativas nos confrontos aí dos brasileiros. Vou só bater aqui, Frank, as oitavas. Isso. Definidos. Quando você bate aí, eu vou preparar um cafezinho moderno aqui pra gente. Definidos aqui. Jogo 1, 28 de junho, sábado, Palmeiras e Botafogo. 1h da tarde. Jogo 2, o primeiro do grupo C e o segundo do grupo D. Grupo C é o grupo do Bayern, do Benfica e do Boca. Tá? Jogo 3, Paris Saint-Germain e Inter Miami. Pedreira pro time americano. 29 de junho, 1h da tarde, também no sol, para esquentar o cucuruco. Jogo 4, 29 de junho, 5 da tarde, Flamengo e o segundo do grupo C, né? Lá o Boca, o River, o Benfica, o Bayern. Pedreira, viu, pro Flamengo. Jogo 5, 30 de junho, 4 da tarde, primeiro do grupo E o segundo do grupo F. Grupo E, grupo do River, Internacional. F, Fluminense e Borussia Dortmund. Torcer pro Flusão pegar aí um River Plate, para não pegar uma Inter que é pedreira. Jogo 6, 30 de junho, 22 horas, primeiro do grupo G, Manchester City ou Juventus, tá? Contra o segundo do grupo H, grupo do Real Madrid ou do Monterrey. Jogo 7, primeiro do grupo H, segundo do grupo G, inverte só as ordens dos grupos. Jogo 8, primeiro do grupo F contra o segundo do grupo E. Definido aí o Mundial de Clubes. Boa sorte aos brasileiros, né, Frank? Nessa caminhada no Mundial. Sabemos que um vai ser eliminado. Um já tá fora, ou Palmeiras ou Botafogo. Então vamos acompanhar aí o desenrolar entre Botafogo e Palmeiras. Eu acho que há um equilíbrio. Se você analisar elenco, o Palmeiras deve levar uma ligeira vantagem, mas isso não quer dizer nada, porque o PSG levava todas as apostas aí e o Botafogo ganhou. Então vai ser um jogo disputado, um jogo legal, e vamos ver aí quem é que vai seguir na competição. Bom, Frank, ajeitar aqui um pouco, Luiz, que eu tô achando que a nossa cortina tá um pouco... Não, tranquilo. Tá bom, né? Bora seguir, Frank. Vamos lá. Nós estamos, antes da gente entrar no assunto Repá, que foi o mais importante de tudo do nosso campeonato, né? Temos gols, muitas coisas aí. Eu queria falar do Mundial, a minha decepção com os clubes portugueses. Até mesmo o Benfica, que ainda tem chance, mas o Porto foi bizonho. O Porto foi. O Porto foi uma decepção daquelas. Né? Só deu uma levantadinha aí no seu microfone, bacana. Só um pouquinho mais? Isso. Aí, joga mais ele pra cá. Aí. Foi um assunto que foi muito comentado, Frank. Só pra gente terminar esse assunto do Mundial, que a Liga Portuguesa era uma liga melhor que a Liga Brasileira, que os times portugueses na Liga Brasileira, eles seriam campeões de todos os anos.
O Porto demonstrou um futebol medíocre. Um futebol que, se jogar a segunda divisão do brasileiro, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade se jogar esse futebol na segunda divisão do futebol brasileiro. Aí vão dar desculpas. Final de temporada, uma série de coisas. Mas pelo investimento que um clube europeu tem que jogar um futebol melhor. Aliás, eu estou decepcionado com quase todos os times europeus, viu? Sinceramente estou, porque, na verdade, os times europeus, eles são seleções mundiais, porque tem dinheiro suficiente para buscar jogador de tudo quanto é canto do planeta, né? E aí você confronta com um time da América do Sul, um time argentino, um time brasileiro e um time mexicano, né? Você percebe, no caso aí, o México não da América do Sul, da América Central, né? América Central. América Central. América do Norte, na verdade. América do Norte, né? México, Canadá, Estados Unidos. América Central, né? É um pouco mais baixo. América Central são os caribenhos. Do Caribe ali. Mas você enfrenta com um time americano e aí você vê que não é essa coisa toda. Borussia, o próprio PSG, quem mais? O Bayern, né? São times... O Bayern que pegou um sufoco. Porto, uma decepção. O Bayern pegou um sufoco. Benfica não mostrou nada. Do Boca Juniors. Ou seja, nem sempre quem tem muito dinheiro tem o melhor futebol. Exatamente, Frank. É isso aí. Nossa torcida, gostei muito desse Mundial, tô gostando. Tô tentando assistir todos os jogos, né? Não tá dando, mas o que a gente consegue ver, pelo menos dos brasileiros, nós estamos assistindo. Outra coisa que tá rolando, Frank, no nosso futebol já a nível regional é a segundinha, né? A Brasil Paraense A2 está rolando, está acontecendo no nosso campeonato. Nós tivemos alguns jogos aí, a quinta rodada iniciando para finalizar ainda essa semana, tá? Vou botar aí, tá na tela aí para a galera acompanhar os jogos. Nós tivemos Paragominas e Pinheirense. Paragominas goleando 3-1 Pinheirense na Arena Verde. Na segunda 23, hoje nós tivemos... Ontem nós tivemos União Paraense e ESMAC. Vou até fiquei de ver esse resultado aqui, Frank. União Paraense e ESMAC. O jogo foi 1-1, tá? União Paraense e ESMAC. Também nós tivemos na Arena Marajó o Clube Atlético... Lá em Breves, né? Isso, lá em Breves, na Arena Marajó. O Isabelense contra o Clube Atlético Marajó. Inclusive que esse Clube Atlético Marajó, Frank, é um clube novo, né? Que tá surgindo aí, lá de Breves e tal. Uma situação bem importante aí pra gente ter um representante. O jogo também foi 1-1, terminou empatado esse confronto. E também nós tivemos a partida no... Nós vamos ter ainda, na verdade, hoje, 3h30 da tarde, o Carajás e o Itupiranga no Rosenão, em Parauapebas. Infelizmente, a federação não divulgou os resultados. A gente tem que pesquisar nas fontes diretas. Mas está aí os confrontos importantes para ver os representantes do futebol paraense, né? 2 representantes na elite do ano que vem no futebol paraense. A nossa torcida aí para os clubes que estão participando da segundinha, do Paraense A2. Saudades, né, do Pinheirense na primeira, do Isabelense, o São Raimundo. Está devendo muito, né? São Raimundo também. São Raimundo, alguns outros clubes. Então, a nossa torcida aí para as equipes para poder dar sequência no campeonato. Inclusive que o São Raimundo ganhou, né? Agora que cheguem numa primeira divisão com equipes competitivas, né? Para não acontecer de bater e voltar. Exatamente. O São Raimundo que ganhou o Isabelense na primeira rodada por 4-1. Ainda vamos ter a definição de alguns outros jogos, mas esses são os jogos mais recentes aí da nossa segundinha. Beleza. Bom, Frank, terminando esse assunto, bora entrar pro assunto Repar. Nós tivemos o Clássico Rei da Amazônia, clássico de número? 779. Clássico 779. No Campeonato Brasileiro, 19 anos depois que nós teríamos um confronto entre Clube do Remo e Paysandu por uma segunda divisão.
O último confronto em 2006, com vitória do Clube do Remo por 3-1. Inclusive naquele ano que o Paysandu foi rebaixado. O Paysandu vinha de um jejum em cima do Clube do Remo em Série B, não vencia alguns jogos, mas tinha um confronto parelho. No retrospecto da Série B de 2025, o Paysandu com uma vitória contra o Botafogo no jogo anterior e o Clube do Remo vindo de derrota para o Atlético Paranaense. Porém, posição de tabela, o Paysandu lanterna e o Remo lá em cima brigando por G4. Remo favorito, era o que todo mundo falava, era o que estava sendo escrito, até pelo elenco, mas o jogo demonstrou outra coisa. Queria que você comentasse logo essa partida entre Paysandu e Clube do Remo no Repar. O que você viu, qual foi a sua análise dessa grande vitória do Paysandu em cima do Leão no Mangueirão? E uma vitória que realmente pode dar ao Paysandu uma nova dinâmica no campeonato. O Paysandu vem de 2 vitórias consecutivas, você já falou aí a vitória contra a equipe do Botafogo, e venceu o clássico Rei da Amazônia. O Paysandu contratou vários jogadores, e eu lembro que eu falava aqui no Café com Bola, que o Paysandu tinha que pelo menos contratar aí uns 5 jogadores que fizessem a diferença, né? Que fizessem a diferença na equipe do Papão. E o Paysandu contratou. Pelo menos para esses 2 jogos, o Paysandu já viu resultados nessas contratações. Porque o Paysandu trouxe o zagueiro Thalisson, né, que entrou e deu conta do recado. O Garcês, que é um meia ponta esquerda ou um atacante pela esquerda, um jogador que me mostrou nesses primeiros movimentos dele com a camisa do Paysandu um desempenho realmente muito bom. O centroavante Diogo Oliveira, que foi o autor do gol, ele tinha entrado no jogo contra o Botafogo e me pareceu ainda muito fora de conjunto, né, de entrosamento, mas já melhorou fora de bastante, ritmo também, né, Frank? No clássico Repar. Analisando o time do Clube do Remo, o Clube do Remo ainda sente o abalo de algumas situações que ocorreram e ocorreram uma em cima da outra e que devem estar dando esse... Devem não. Estão dando esse reflexo nessa queda que o Clube do Remo teve. A saída do executivo, Papelim, a saída do Daniel Paulista, a contusão do Jaderson, né? Essas situações aí, elas contribuíram sim para que o Remo tivesse uma estagnação no Campeonato Brasileiro. O Remo vem de 2 derrotas, né? 2 derrotas e perdendo esse jogo aí, teoricamente, o mando era do Clube do Remo, né? Teoricamente, a gente não, sabe que era o mando do Remo, era o mando do Remo. Embora em clássico isso não existe mando, né, Frank? Ou seja, o Remo ainda teve uma outra situação, que foi a contratação do técnico... o Álvaro. O técnico Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira chegou, não veio com um bom retrospecto e nos parece que é um técnico que vai ter muita dificuldade para entender aí a forma de jogar do futebol paraense da equipe do Clube do Remo. Tomara que ele melhore, porque o Remo não pode descer mais, né? O Remo já está aí na 8ª posição, se não me engano, já na tem tabela. uma certa diferença para a parte de cima da tabela. Para quem está lá em cima, quer dizer, o Remo está ficando longe do G4. E nesse jogo aí, o Paysandu venceu com autoridade. E poderia ter feito mais, né, Frank? Com certeza, mais uma vez, o goleiro do Clube do Remo foi aquele paredão. E você sabe, pela lógica do futebol, que quando o goleiro é o principal destaque de uma equipe... Porque o time não jogou nada. É porque o time está tendo problemas. Exatamente. E hoje, inclusive, o Pio lembrou isso lá no programa Marcha dos Esportes da Marajoara. Ontem, né? Isso. O Pio lembrou isso lá no programa Marcha dos Esportes da Super Marajoara. E que o Remo vem ganhando alguns jogos, mas o goleiro é que vem sendo o grande destaque do time do Remo, ou seja, já estava acusando. Nós falávamos, Luiz, que o time do Remo era o melhor time do campeonato.
tecnicamente falando, e pelo elenco que o Remo montou. E pelo futebol que vinha jogando, né, Eu continuo apostando que seja. Veja bem, eu acho que o Remo ficou muito impactado com a saída do treinador. Porque o treinador já tinha um esquema, já tinha uma forma de jogar, é tanto que o Remo jogava mal um primeiro tempo, mas recuperava no segundo, trazendo vitórias, empates e tudo mais. Então a situação do Remo começa a ficar complicada, porque o novo técnico ainda não conseguiu implementar o pensamento dele com relação à montagem do time do Clube do Remo. Ontem aconteceram algumas situações que eu acho que o técnico fez opções erradas. Por exemplo, a entrada do Davó é algo que acho que esse jogador, se não tiver problema físico, deve começar o jogo, que é um jogador diferenciado. Ele entrou no segundo tempo. E quando ele entrou, o técnico tirou o Pavani, que é um jogador que faz o trabalho de marcação e, vez por outra, está lá no ataque, tentando uma finalização, tentando o cabeceio e tudo mais. Não achei que era o homem para sair, embora o Davó fosse o jogador para entrar, como de fato entrou. Então, essas situações aí, elas têm trazido uma instabilidade ao time do Remo. Pela ala direita, o Marcelinho, depois que veio da contusão, não foi o mesmo jogador, não vem sendo o mesmo jogador. O mesmo se aplica ao Janderson. Ou seja, o lado forte do Remo, que era o lado direito, vem caindo de produção. O Janderson depois também da contusão, da recuperação, exatamente. Então, e o Pedro Rocha que... E o lado esquerdo, onde havia um entrosamento perfeito... Pedro Rocha e Sávio. O Sávio e o Pedro Rocha também não está mais funcionando, Luiz. Então o Remo tem sentido a saída também do Caio, Caio Vinícius, o meio-campista do Clube do Remo. O meio-campo do Remo ficou muito vulnerável. Ficou muito vulnerável. Luan Martins não deu conta do recado. Até no Clássico Repá se anunciou a volta do Jaderson, né? E eu até eu até fiz uma análise não achando muito conveniente usar o jogador numa partida como o Clássico Repá, porque ele vem de uma contusão séria e ele acabou nem sendo de fato utilizado. Mas a volta desse jogador vai dar ao Remo pelo menos mais inteligência no setor de meio campo, porque isso está faltando muito. Então o Paysandu se impôs, colocou uma marcação aguardando a tomada de decisão do Clube do Remo e partindo para o ataque com a posse de bola. O Paysandu esteve bem, alguns jogadores se destacaram muito bem nessa partida, eu posso citar o Novilho e o Thalisson lá na defesa. O Garcês pela meia e Leandro Vilela, que fez mais um grande jogo também, né, Frank? O Leandro Vilela numa grande partida, e até jogadores que vinham com rendimento muito baixo, como o Heverson e o próprio Marlon. Eles fizeram aí um trabalho bom nesse Clássico Repá. Ou seja, a vitória do Paysandu foi merecida e o Remo tem agora o jogo contra o Atlético, onde precisa se recuperar, mas vai pegar também uma equipe que está vindo de uma boa recuperação no Campeonato Brasileiro. E vem de vitória contra a equipe do Goiás na noite de ontem. Goiás que briga aí pela liderança, está brigando lá em cima. Exatamente, né? É o líder do campeonato ainda, né? Pois é. Bom, Frank, realmente, foi um clássico muito pegado. Destaque para a festa das duas torcidas no estádio Mangueirão. Linda, linda, linda demais a festa da torcida do Clube do Remo, com mosaico, da torcida do Paysandu Esporte Clube também com mosaico, a briga de mosaicos das duas torcidas, essa é uma briga saudável, tá? Briga de mosaicos. Bom, embora tenha tido confusão no sentido negativo, lá no final do jogo, fora do estádio, entre dirigentes, jogadores e tudo exatamente, discussão inclusive até por causa de uma provocação do Sávio. É lamentável isso daí, isso tem que... O Sávio, numa entrevista num jogo aqui no Mangueirão, ele disse que não precisava ficar dando desculpas para... foi muito infeliz, né, Luiz? Não precisava ficar trocando de estádio para dar desculpas para não vencer. Que o Mangueirão era a casa do Clube do Remo e lá era onde o Remo mandava. E assim há umas outras provocações na internet ao clube rival. E isso inflamou o pessoal do Paysandu e aí
na saída... Olha, já reparei que toda vez que acontece esse tipo de coisa, o provocador acaba sendo envergonhado no clássico. Exatamente. Você já reparou isso? Olha, soberba em clássico não existe. Não pode. O clássico iguala os desiguais. Verdade. Né? E usando até a frase que o Renato Paiva, do Botafogo, falou contra o PSG, o cemitério do futebol está cheio de favoritos. O Remo era favorito e terminou o clássico derrotado. Então, não adianta, se tu não tem, se tu não tem condições de cumprir aquilo que tu tá falando, então nem fala, mano. Nem abre tua boca. A prudência manda você... Fica na tua, relaxa. Deixa pro torcedor discutir isso. Exatamente. Deixa pro torcedor provocar, xingar o rival. Fica na tua. Às vezes é corda que o cara joga pega, tua bola. sabe? Até porque, Frank, jogador de futebol não pode ter time de coração. Agora ele fechou uma porta. Ele é profissional. É uma porta que ele pode ter fechado na carreira dele. Enfim. Bom, provocações à parte. Paysandu venceu o clássico. Respirou na tabela, não saiu da lanterna, até saiu da lanterna, mas retornou. Porém, já diminuiu a vitória do Atlético em cima do Goiás, jogou o Paysandu para a lanterna, mas de novo, né? Mas agora com curta distância, né, Frank? Com outro viés aí, é uma lanterna com provisória, possibilidade de sair imediatamente já na próxima rodada, porque como o Paysandu joga em teoricamente casa, jogou fora o clássico, jogou fora de casa o clássico, né? Porque o mando era do Clube do Remo, o Paysandu vai jogar em casa contra a equipe da Ferroviária. Exatamente. Né? Então, tem tudo para vencer, emplacar, e o Clube do Remo precisa reagir para não ficar distante e cair demais na tabela. Bom, eu vou colocar, Frank, nós tivemos provocação além do campo, dos jogadores, dos técnicos. Antônio Oliveira, pelo lado do Clube do Remo, dando uma alfinetada no Paysandu, na equipe do Paysandu, e o Claudinei Oliveira respondendo na coletiva. Vou colocar na ordem Antônio Oliveira e Claudinei, aí a gente bate bacana o que eles falaram, a gente comenta esse repasse cheio de alfinetada, cheio de cutuca pra lá, cutuca pra cá. Na tela pra você, Antônio Oliveira e Claudinei Oliveira. A justiça do resultado é feita sempre por quem marca mais golos. Portanto, hoje o adversário, o rival fez um, nós não fizemos nenhum, portanto fomos penalizados por isso. Agora, acho que o adversário tinha claramente uma estratégia delineada, portanto jogar claramente no nosso erro em transição e apostar nas suas bolas paradas devido à estatura enorme da sua equipa. Portanto, acabaram por ser felizes num momento desses. Acho que a minha equipa acabou por, independentemente dela ter muito mais posse de bola que o adversário, mas ela muitas vezes não representa, pode eventualmente não representar rigorosamente nada, portanto é evidente que erramos muito tecnicamente, ações técnicas individuais como o passe, como o cruzamento, sermos muito melhores e definirmos muito melhor no último terço, nos últimos 30 metros, portanto ainda para mais em jogos que eu já percebi aqui até pelo clima, pela desidratação enorme, os jogos acabam por ficar completamente partidos, quebrados, portanto e ainda mais, e ainda por eu entender que a minha equipa tecnicamente é muito superior à do adversário, acho que ela devia ter definido e a obrigação e essa responsabilidade de ter definido muito melhor. Erramos muito, permitimos muitas transições ao adversário, principalmente querer constantemente solicitar o Garcês, portanto, porque entendo que é o jogador mais rápido, principalmente no primeiro tempo, portanto, transições, Garcês, bolas paradas, portanto foi isso que o adversário nos tentou ferir. A nós, acho que na primeira parte pecámos muito por termos muitos jogadores em construção baixa, como os laterais, muito Luan, que é natural, mas o Pavani também muito a buscar a vir a bola, portanto um preenchimento não tão bom como eu queria em termos dos espaços entre linhas, mantendo a largura, portanto, e sempre que fizemos isso criamos perigo no adversário. Agora temos de ser muito mais refinados no adversário e muito também, e já o disse aos meus jogadores, muito mais malandros em todos os momentos, porque repare que o escanteio do adversário
acaba por nós termos um dos jogadores mais altos. O adversário já por si só tem uma estatura elevadíssima e nós perdemos o Camutanga nesse momento do jogo. Uma coisa é nós perdemos o Camutanga, eles perderam o Rossi, portanto, mas o Rossi em nada vai influenciar na estatura. Acaba por, na zona do Camutanga, o jogador do rival conseguir tocar na primeira bola. Acabamos por ser penalizados num lance de bola parada, onde era praticamente num dos momentos do jogo onde o adversário acabou por ferir e que nos podia penalizar. É que isto não termina aqui, portanto, são realmente, é um clássico, realmente move multidões, move paixões. Se calhar as semanas das pessoas vivem muito se calhar o ano inteiro vive muito desta rivalidade bonita, que deve ser sadia, sempre saudável, mas levamos de aprendizado que, por exemplo, o golo do adversário, portanto, nesta situação temos que ser malandros. Olha, quero que eu lhe diga, isto não se deve dizer, mas se calhar algum dos nossos jogadores devia ter ido para o chão, até dar tempo que o Camus, que era um jogador influente nessa situação, mas pronto, mas aí eu já disse aos meus jogadores que é assim. Quando se perde, a responsabilidade é minha. Quando se ganha, a responsabilidade será sempre deles. Portanto, eles podem festejar e celebrar. Portanto, é disso. Eu na vida eu tenho um lema, eu não perco, eu aprendi. E hoje aprendi, mas como eu disse, isto não acaba aqui, as contas fazem-se no final. Eu sei que durante esta semana para uns vai ser mais feliz do que outros, mas no final vamos ver quem é que está mais feliz. A gente, como eu falei, você fazer a bola longa não é errado. Errado é você fazer a bola longa por fazer. Então a gente criou algumas estratégias, né? A gente sabe que o Garcês tem um jogo aéreo muito bom, né? Então no primeiro tempo a gente estava, ele com o Marcelinho, que é um pouco mais baixo, a gente procurou, quando tinha que fazer a bola longa, buscar o Garcês, né? Principalmente no tiro de meta. E quando a gente tinha que parar a bola, a gente procura trocar passe, a gente procura ter as opções de passe, né? Não é só a gente querer jogar, a gente tem que ter mecanismo para jogar. Então a gente tentou fazer em alguns momentos, obviamente a gente não conseguiu, como você falou, né? Coisa do jogo. E assim, na realidade, a gente tirou um meio campista para esse jogo, né? A gente tirou um volante, eu joguei jogo com 3 volantes e o Rossi na frente ali. A gente tirou, então ficar com o Rossi como meia, mas aí, como você falou, a gente botou 2 volantes lado a lado, né? Então a gente, às vezes, perdeu um pouquinho de pressão na bola, por não estar jogando no 4-1, jogando no 4-4-2, mas em compensação no nosso campo, a gente foi bem agudo, assim, bem agressivo para roubar a bola. A gente teve ações muito rápidas para roubar a bola e transitar quando tinha que transitar. E tendo ali o Rossi para achar o passe, tendo Garcês e Marlon no primeiro tempo, depois da entrada do Vini, os outros meninos que entraram, o Wendel, né, para a gente não perder essa ofensividade. Então a gente fez sim um ajuste em cima do adversário, como eu falei, a gente tem que procurar jogar sempre de acordo com os adversários. E eu acho que a estratégia foi vencedora, né? Quando a gente fala em cima de vitória é fácil, mas não só pela vitória, acho que a atuação nossa, eu acho que a gente esteve mais perto de fazer esse segundo e terceiro gol do que o Remo de fazer o primeiro. Eu acho que foi claro isso, assim, o Gabriel trabalhou, acho que no segundo tempo uma cabeçada que ele defendeu ali, enquanto o Marcelo Rangel fez defesas muito importantes. A gente teve, se não me engano, 21 finalizações, 7 na direção do gol, acho que um número alto de finalizações dentro da área, né? A gente teve bastante volume, não tivemos a posse de bola, né? Mas a posse de bola, se a posse de bola fosse bom, empatava 0-0, quem tivesse mais posse de bola saia com 2 pontos. Não é isso que acontece. Eu respeito não só por ter estado do outro lado, não, eu sempre respeitei o Paysandu contra o outro lado também, e tem muitos atletas trabalhando comigo, né? No equipe do Remo, que vieram falar comigo antes do jogo. A gente quer ganhar e tem que ganhar, tem que vencer sempre, buscar a vitória. Mas assim, não adianta polemizar, né? Eu não sei direito o que ele falou. Eu sei que ele falou a questão técnica, a equipe deles é muito superior tecnicamente, enfim. Ele pode falar o que ele quiser, realmente vai ter outro jogo, né? Tomara que a gente ganhe o outro jogo, mas tu imagina se ele ganhar outro jogo, então, o que ele não vai falar? Se perdendo, ele já falou pra caramba, imagina se ele ganhar o jogo. Então, mas assim, eu sempre fui assim, um cara humilde, quando jogava, como treinador. Eu acho que a gente tem que reconhecer, cara. A gente, às vezes, vai ganhar não jogando tão bem. Hoje a gente ganhou, volto a falar, com toda tranquilidade. Se tivesse que era mais justo, um 2-0 para nós do que 1-1 hoje, pelo que a gente apresentou. A gente teve muito mais chance, claro, de gol. Isso é inegável. Teve o controle da bola, ficou com a bola. Paciência, né? Leva a bola para casa, a gente leva os 3 pontos, não tem problema. Agora, a gente tem que ter respeito, a gente respeita todo mundo, vou manter a humildade, né? Agora, eu tenho que defender meus atletas, né? Também eu não posso deixar menosprezar meus atletas. Nós temos atletas aqui com passagem em grandes clubes do Brasil e
com história muito boa. O Mauro Rossi jogou no Vasco, jogou num monte de lugar aí, cara. Temos jogadores bons tecnicamente, né? Só que assim, eles estão no momento melhor, tá mais cômodo para eles a tabela, é normal que a gente tenha que ser mais aguerrido mesmo, tem que lutar, tem que correr mais do que eles. E não temos que correr mais do que a Ferroviária no próximo jogo, a gente tem que correr mais do que todo mundo. E se Deus quiser, no final, né, a gente vai sair dessa situação. Em primeiro lugar, sair da confusão, depois a gente vê o que vai acontecer lá na frente. Bom, Frank, tá aí o técnico Antônio e o Claudinei. Ambos Oliveira, né? Ambos Oliveiras. E trocando essas farpas, essas indiretas e também as análises do jogo. O Antônio Oliveira citou muito posse de bola, controle de jogo. E o Claudinei, saídas rápidas, principalmente com o Garcês. Queria que você comentasse essas duas falas rapidola aí no Café com Bola. Bom, sinceramente, o que o técnico do Clube do Remo falou não foi mostrado no jogo. Porque uma equipe que é muito superior, como ele cita, falou, né? Muito superior tecnicamente, essa equipe, ela vai encontrar maneiras de fugir de uma marcação, de um esquema que foi montado para impedi-la. E isso não aconteceu. O Remo teve, sim, oportunidades em alguns momentos, sim. Mas o Paysandu, o tempo todo, foi a equipe melhor posicionada em campo, a equipe que era mais aguda, a equipe que apresentou condições de, inclusive, ter ampliado o placar. Ou seja, a proposta de jogo do Paysandu foi bem melhor do que a proposta da equipe do Clube do Remo. Então, o técnico do Remo, ele deveria ter a humildade de reconhecer que a equipe não esteve bem. O Remo não funcionou bem pelo lado direito, não funcionou bem no setor de meio campo. Esse daí, então, o Paysandu tomou conta. Né? Então, essa de dizer que a equipe dele é bem superior tecnicamente, eu não vi. E, por outro lado, o Claudinei, ele foi estratégico. Ele, sabendo que o Remo, teoricamente, tem um grupo melhor, né, tem um elenco melhor, ele esperou o Remo propor o jogo. Né? Na hora que o Remo começou a não se apresentar para o campo ofensivo, ele passou a estabelecer as jogadas. E o Paysandu se saiu bem melhor. O Paysandu mereceu a vitória e merecia, inclusive, ter ampliado esse placar. E perdeu gol pra caramba a equipe do Paysandu, né, Frank, nesse jogo aí. Achei um repá muito brigado. Esperava um jogo muito brigado mesmo, até pela polêmica da semana, e realmente entregou um clássico bem cheio de emoções para os corações. Nós tivemos a reapresentação da equipe do Paysandu e do Clube do Remo, inclusive o Paysandu pagou bicho pela vitória, né? Tinha sido prometido aí nos bastidores, as informações foram chegando de bicho que a diretoria teria prometido caso uma vitória, foi pago com antecedência. É claro que se eu fosse jogador, eu gostaria de receber bicho. Mas eu não acho que essa seja uma boa estratégia. Eu acho que acostuma mal. Eu acho que vicia. Lembrando o ano passado, porque... o Paysandu pagou bicho adoidado para não cair, ficou sem dinheiro depois para pagar a folha. Então, jogar e ganhar faz parte, assim como perder também, né, empatar, do contrato que o jogador tem. Exatamente, é o trabalho dele. É o trabalho dele. Jogar bola. É que nem você. Agora, eu sou favorável ao bicho quando você alcança um objetivo. Por exemplo, se esse jogo fosse para fugir do rebaixamento, por exemplo, e o Paysandu venceu, aí sim, eu acho que valeria um bicho, você dar um incentivo financeiro e tudo mais. Agora, um jogo da tabela do campeonato, que o Paysandu venceu, é um clássico, sim, mas, na minha avaliação, não é uma boa medida, não é uma boa medida administrativa, porque isso pode criar problemas lá na frente para o Paysandu.
Deixa mal acostumado. Claro que se eu fosse jogador, eu queria receber bicho em todos os jogos, Porque aí óbvio, né? Um bicho desse aí fraquinho, né? Deve estar vindo aí. Mas eu tô falando em nível de administração do clube. Não, né? sim, gerenciamento. Essa era uma prática do tempo em que o futebol era um futebol semi-profissional. Uma coisa amadora, década de 80, 90, né, Frank? Semi-profissional, embora já fosse o profissionalismo e tal, mas as atitudes dos treinadores eram assim, né? Tinham que pagar bicho e muitas vezes tinham problemas, inclusive, administrativos, financeiros, porque todo o dinheiro que o clube arrecadava tinha que ser colocado para pagamento de bicho e às vezes atrasava o salário. Aí o jogador saía daqui, metia na justiça e aquela dívida ficava rolando na justiça há um tempão. Praticamente o que aconteceu com o Paysandu ano passado. Se você parar para analisar, o Paysandu ano passado ficou com pendências financeiras devido ao pagamento de bicho. Embora não acho que seja uma medida inteligente, mas se fosse jogador, obviamente que eu estaria aplaudindo. Não, sem dúvida, e até eu, né? Porque aí, vamos dizer que entre 30 mil por fora, né? Limpo, ajuda muito. Ajuda demais, né? Bom, Frank, bora ouvir o Marcelo Rangel e o Diogo Oliveira. O Diogo que foi o destaque, fez o gol do Paysandu, e o Marcelo foi o destaque do Remo. Muitas defesas, brilhantes, inclusive, mais uma vez, esse goleiraço. Até de uma idade avançada, né? 37 anos, se eu não me engano, o Marcelo Rangel. É interessante, o Marcelo Rangel, ele ficou no Goiás um tempão, na reserva. Do Tadeu. Do Tadeu, né? E ninguém, de fato, conhecia muito o trabalho dele em função dessa reserva aí. Exato. No Clube do Remo, ele tem tido a oportunidade de mostrar o belo goleiro, que é um goleiro muito técnico, né? Um goleiro que sabe o tempo exato de partir para a bola. E ele vai muito bem, Frank, em jogadas, em finalizações a queima-roupa. Sempre quando vem em cima dele, ele está presente, está bem posicionado. Goleiraço, cara. Gosto muito desse goleiro. Guarda-redes, né? Guarda-redes, como diz o futebol português. Bora ouvir Marcelo Rangel e o Diogo Oliveira. Diogo convidando a torcida para estar presente na Curuzu contra a Ferroviária e o Rangel analisando um pouco esse reparo. Realmente, clássico é muito difícil, ainda mais quando você não tem um resultado favorável, mas é um jogo que tem que ficar para trás, a gente tem que tirar as lições desse jogo, né, o que a gente precisa melhorar, porque tem muita coisa pela frente, então não adianta a gente ficar lamentando e sim corrigir os erros para que a gente possa não cometer mais, e a gente já tem uma próxima oportunidade no próximo final de semana e trabalhar, ouvir, assimilar, né, realmente também o que vem de fora com a cobrança, que quando você trabalha num clube desse tamanho gigantesco, a cobrança ela vem, mas temos certeza, né, de tudo aquilo de bom que a gente já fez dentro da competição e a gente precisa resgatar isso, retomar o caminho das vitórias o mais rápido possível. E nada melhor, né, o futebol, que é tudo muito rápido, assim, quando você ganha, às vezes não tem tanto tempo para comemorar, né, já tem outro jogo, assim como você perde também, já tem uma outra oportunidade. Então, precisa ser uma semana de muito foco, muita concentração, colocar em prática aquilo que a gente vai trabalhar para que a gente possa conquistar e retomar o nosso caminho aí das vitórias. Fala, Fiel, aqui quem fala é Diogo Oliveira. Estou muito feliz pelo apoio de vocês. Cantaram do início ao fim no clássico, que nos ajudaram a sair com mais 3 pontos. Lembrando que segunda-feira tem um jogo contra o Ferroviária aqui na Curuzu, Caldeirão lotado, com todos vocês aqui. E lembrando que até amanhã tem promoção 40 homem e 20 mulher, viu? Espero todos aqui na Curuzu. Um grande abraço e fiquem com Deus. Aí, rapaz, o Diogo Oliveira e o Marcelo Rangel. Marcelo Rangel falando sobre o clássico, né? Clássico é tudo diferente. Muda, transfere crise e tudo mais, mas futebol tudo é rápido. Remo já tem que pensar no Atlético, pensar em trabalhar para poder resolver essa parada, voltar aos caminhos da vitória. E o Diogo Oliveira aparecendo. Segundo jogo, um gol. Desengonçado, grandão, estilo centroavante antigo. Caiu, ele guardou, né, Frank? É verdade. E eu me lembro que eu falei para você. Olha, o centroavante, o Paysandu colocou o atacante. Tá ligado aí, Frank? Não, ficou no meio termo.
E eu falava para você que o atacante, né? O antigo centroavante, eu dizia, Luiz, eu achei ele lento. Pesadão. Muito pesado, é um cara alto. Agora, eu observei bem que ele é bom no jogo aéreo, né? Ele tira proveito da estatura. E no clássico ele já esteve bem melhor, se movimentando bem melhor. Ele não ia entrar. Na verdade, o Benítez era o titular. Não, mas talvez ele entrasse no segundo tempo, no final, né? Não iria começar jogando praticamente toda a partida. O Benítez se machucou, um problema muscular que eu acho que vai levar aí algum tempo. E aí, com esse gol no clássico... Garantiu a titularidade. Agora, com relação ao Marcelo Rangel, ele está coberto de razão. Você ganha um clássico e não tem tempo de comemorar. Você perde também, não tem tempo de lamentar. O Remo está ainda numa posição muito boa, porque o Remo tem 20 pontos. Quer dizer, o caminho do Remo está muito mais fácil. Para o Remo se manter, pelo menos numa segunda divisão, ele tem que somar 41 pontos. Né? Então está muito mais próximo do que o Paysandu, que tem 10. Né? O Paysandu tem aí mais 30 pontos, correr 31 pontos para se manter numa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é isso aí. Perdeu um clássico, não é vergonhoso. É claro que para o torcedor fica difícil, né, para o torcedor entender, mas o Remo tem muita coisa pela frente e tem uma equipe boa, uma equipe capaz de retomar os bons momentos no campeonato. Exatamente. Frank, para ir para a reta final do programa, bora ouvir o gol. Diogo Oliveira, na sua voz. Eu vou fazer que nem o Canhotinha de Ouro Gerson. Só narro se derem like e só comento se inscreverem no canal. Deixe seu like. Faça sua inscrição, queria até pedir desculpas, eu tô meio rouco. Passei por um problema de garganta aí essa semana. Inclusive, o Café com Bola de terça passada não ocorreu devido a alguns problemas também de saúde e outros tava no DM. Na vida pessoal. Estava no DM, agora, mas estou de volta, aos poucos estou recuperando. Não dá para dar aquele gás na narração, como você faz, mas a gente está tentando o possível aqui. Deixe seu like, comente aí, curta esse vídeo, compartilhe, mande pro seu amigo. Deixa a sua opinião, a sua sugestão. Olha, nós temos que alcançar uma meta, viu, Nós Luiz? temos que alcançar uma meta. O canal, ele teve um bom número de inscrições. Nós já estamos com 1.445, 6 por aí. Inscritos. Para nós é muita coisa já. Bora chegar nos 2.000, galera. Bora lá. Nós estamos aí aguardando a sua inscrição. Se você está acompanhando a gente e ainda não se inscreveu, vá lá. Exato. Você pode também indicar para um amigo seu para que se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição e é muito importante o like. Bora fazer a meta. Até o final do ano, 2.000 inscritos no programa Café com Bola, no canal Narrador Frank Souza. 5.000. 5.000 até o final do ano? Até o final então do bora, ano. 5.000 até o final do ano. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, mande para os seus amigos. Tem um short também do gol do Paysandu postado aí, já rodando. Bora ouvir então o gol, Diogo Oliveira, na voz do Franquito. Franquito narrando pela Marajoara, agradecendo aos amigos da Super Marajoara, disponibilidade do áudio e tudo mais. Um abraço ao coordenador Gabi, ao chefe Pio Neto, ao diretor Leandrino Monteiro e toda a galera da Super dos titulares. Brevemente, e ao seu Carlos Santos e a dona Aline Santos. Superintendente Carlos Santos e a dona Aline Santos. CEO do Grupo Marajoara de Exatamente, Comunicação. são parceiros aí nossos, com certeza Nossos absoluta. amigos, muito obrigado. Futuramente estaremos juntos aí, se Deus quiser, nas transmissões da Super. Bora botar o gol do Diogo Oliveira. Vai o Vini, no cruzamento, a bola viajou, o toque do Luan, vai marcar o papel, Oliveira guardou! É bicolor, é do Papão, é do Papão, é do Papão, galera! Grandalhão Diogo Oliveira, na bola que passou, ele mergulhou e jogou para o fundo do barbante.
Papão da Curuzu, Bicola, campeão dos campeões, tem um, Diogo Oliveira. Leão de Antônio Baeda não tem nada. E o grandalhão, hein? O Diogo Oliveira, o desengonçado. Ele vai todo desengonçado, mas ele vai pro cabaré. Olha, gente. Tá aí, galera. O Frank quer fazer uma nota aí? Esse cabaré é apenas uma brincadeira. Ele não é literal, o cara não vai. Porque um dia desses, o cidadão. Foi no gol do Marcelinho do Clube do Remo. E o Marcelinho estava recém-casado, homenageou a esposa e tudo mais. E aí um cidadão mandou dizendo: poxa, o cara está homenageando a esposa, está falando do filhinho, parece que vai nascer, e aí você manda ele para o cabaré. Mas cabaré é um modo de dizer, inclusive há músicas aí, tem cabaré, inclusive que nós usamos aqui no nosso programa, né? Na hora do gol, é uma forma de ilustrarmos aí a alegria de quem faz gol, né? Porque é uma maneira de dizermos assim, vai comemorar. Vai comemorar, vai pra resenha. Aí a gente pega uma música de sucesso e coloca, muitas vezes até dá problema, gente, porque dá direitos autorais. Não leve ao pé da letra. Não leve ao pé da letra. O cabaré. Leve na resenha, é só resenha, galera. Só resenha, é verdade. Bom, Frank, bora finalizar o programa, bora Sim. botar a classificação da Série B na tela para você aparecendo aí, a rodada e a classificações. Goiás é o primeiro colocado com 26 pontos. Não sei se está aparecendo bacana pra galera aí. Não está muito legal. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Vê se dá uma Agora. Goiás é o primeiro com 26 pontos, tá? Novo Horizontino 25, Coritiba 24, CRB 21, Cuiabá 21. Atlético Paranaense 20, Avaí 20, Clube do Remo 20. Ou seja, uma vitória do Clube do Remo. Pode colocar o Remo. Coloca o Remo no G4. No G4 de novo. Exatamente. Chape, nona, com 19 pontos, fechando a primeira parte, Atlético Goianiense com 18. Na segunda parte da tabela, Ferroviária com 18, adversário do Paysandu. Operário 17, América Mineiro 17. Vila Nova 16, olha o Vila aí que começou bem o campeonato, em 14º. Tá caindo, né? Criciúma 16 e Botafogo primeiro fora da zona com 13. Dentro da zona, Amazonas, Atletique, Volta 13, Redonda 12, e o Bicola. 11 e 13, 10. 12, 11 e 10. Paysandu se vencer 13 não sai da zona, ainda fica pendente algumas rodadas aí para poder escapar da zona da degola. Mas nem se fizer saldo de gols, não, né? Só uma coisa astronômica, né? Que a gente sabe que dificilmente vai acontecer. Bom, galera, quero agradecer a você que ficou com a gente até aqui. Muito obrigado, galera. Programa não se esqueça de se inscrever, O programa no Café canal. com Bola volta na próxima terça, se Deus quiser, tá? Pela parte da manhã, a partir de 9 horas. A gente está pensando, galera. Nós estamos pensando em modificar o horário novamente, adaptar o programa Café com Bola para um outro dia. Em função de uma mudança aí na nossa realidade de produção. Exato. Deixe sua sugestão nos comentários. Nós estamos pensando em que dias? Domingo pela manhã, sábado pela manhã, domingo pela manhã, né? Mas ou numa segunda-feira à noite. Especificamente domingo pela manhã, tá? Vamos colocar 2. Domingo pela manhã ou segunda-feira a partir de 10 da noite, levando até 11. Ao vivo, né? Ao vivo. Domingo ao vivo e segunda ao vivo. Ou terça-feira gravado, sendo postado como forma de estreia no YouTube. Deixe a sua sugestão. Lembrando, na descrição, link do Instagram da Ana Carolina e o link da inscrição da Oficina do Brega do Estúdio Dança 2 e o link do endereço da Doa Subissar, nossos parceiros, nossos amigos. Deixe seu like, inscreva-se no canal, bora com a meta até o final do ano. 2.000 inscritos, pede na câmera exclusiva lá, Fred. 5 mil inscritos. Vai lá, pede lá. 2.000 até setembro. Até setembro, 2.000 inscritos. Beleza, galera? Agora, até o final do ano, até dezembro, nós
pretendemos chegar aí com a meta de 5.000 inscritos. E aí você vai dando os seus likes, compartilhando, nos ajudando também no Café com Bola. É isso aí, galera. Muito obrigado para quem acompanhou. Fique com Deus, que você tenha uma semana abençoada, que Papai do Céu abençoe, proteja e guarde. Um beijo no coração, aquele abraço, até mais. Abraço, galera.